Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José estava no Egito. Então José morreu, e morreram todos os irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis e houve uma explosão populacional no país, que se encheu de israelitas. Abrindo um parêntese para a reflexão dessa parte. O silêncio de Deus antes do Êxodo é um elemento importante, mas frequentemente desprezado na história da salvação. Esse longo período de 430 anos sem experimentar a presença de Deus, quando vocês vão ver lá em Êxodo 12:40, é reproduzido em grande parte da nossa vida e frequentemente não sabemos como lidar com a situação. Precisamos dessa validação no Êxodo para nos ajudar a entender que um sentimento da ausência de Deus faz parte da narrativa e que esse fato não é excepcional nem evitável. Tampouco se trata de um julgamento sobre a nossa maneira de viver. A experiência da ausência de Deus pode ser medida em semanas, meses ou anos, pois para muitos de nós ela não se encaixa no que é normal na nossa concepção da salvação. Mas esse texto, aliado a muitos outros na Escritura, sustenta um ponto de vista contrário. Voltando à leitura, um novo rei que não sabia nada de José. Versículo 8. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José e, apavorado, falou ao povo: há israelitas demais aqui. Temos que fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país. A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados, sob a ordem de capatazes. Eles construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Haviam crianças hebreias por todo o campo. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com o trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barros e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras dos hebreus, uma chamada Sifrá e outra Puá. Ele ordenou: quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem. As parteiras responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem. Deus estava satisfeito com as parteiras e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram a Deus, ele permitiu que elas também constituíssem família. Então, o faraó expediu o seguinte decreto: todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver. Vamos abrir um parêntese reflexivo sobre esse capítulo. É significativo que os primeiros nomes que aparecem na narrativa de Deus agindo na história sejam os de Sifrá e Puá.
duas parteiras hebreias do extrato econômico e social mais baixo do que daquela sociedade. Se tivessem obedecido ao faraó, Moisés e Arão teriam sido mortos logo após seu nascimento. Mas essas duas mulheres desafiaram o rei, a ordem do rei, e por esse ato de desafio colocaram em movimento uma cadeia de eventos que resultaria na salvação do povo hebreu. O rei do Egito, também chamado de Faraó, talvez o governante mais poderoso do mundo naquele tempo, não é mencionado pelo nome de nascimento. Mas essas duas personagens hebreias desconhecidas são nomeadas e, por terem sido nomeadas, ganham foco na narrativa. Os líderes mundiais são atores menores nas narrativas bíblicas e têm uma participação tímida. Pessoas como Sifrá e Puá, no entanto, desempenham papéis decisivos. Somente quando entendemos e abraçamos essa verdade é que estaremos em condições de participar integralmente da obra da salvação engendrada por Deus. Êxodo capítulo 2. Moisés, versículo 1. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. Uma mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro e permeabilizou com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando entre os juncos à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha de Faraó chegou ao Nilo para se banhar, e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto que ainda flutuava no meio dos juncos, e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Esse bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leve esta criança e amamente-a para mim. Eu pagarei a você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou a filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, entre parênteses, tirado, fecha parêntese, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viam que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também que um egípcio batendo no hebreu, um dos seus parentes. Moisés olhou para o lado e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio enterrando-o e depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" O homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também como matou o egípcio?" Moisés entrou em pânico. "Já descobriram o que fiz", pensou. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar a água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: Vocês não demoraram hoje. Por que voltaram tão depressa?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até atirou água para nós e deu às ovelhas." O homem disse: "Mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco." Moisés concordou em ser hóspede daquele homem e deu ao estrangeiro sua filha Zípora, que significa pássaro, para ser sua esposa.
Ela teve um menino e Moisés deu o nome dele de Gerson, que significa imigrante, dizendo: Sou imigrante nessa terra estrangeira. Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sobre o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. Certo dia, ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está havendo aqui? Isso é inacreditável, porque o arbusto não é consumido pelo fogo. O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e chamou no meio do arbusto: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Sim, estou aqui. E Deus disse: Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado. Ele prosseguiu: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo. Ouvi o povo clamar por livramento nas mãos dos seus senhores e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferrezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles receberam dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: Mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu: Eu vou com você, e a prova que fui eu quem o enviou será esta: depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: Suponha que eu vá e o povo de Israel diga: O Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: Diga aos israelitas: O eterno Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Vi o que está acontecendo com vocês no Egito, e resolvi tirar a aflição do Egito e levá-lo para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: O Eterno, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Deus eterno, ao nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso, vou interferir e atingir o Egito com seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com os meus milagres. E depois farão questão de mandá-los embora.
Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinhança e a hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Êxodo capítulo 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim, não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: o Eterno apareceu a você? Que nada! Então o Eterno disse: o que é isso em sua mão? Uma vara. Jogue-a no chão. Moisés obedeceu, e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim, eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. O Eterno disse ainda: põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu, e quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecia como a neve. O Eterno ordenou: põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso, e quando retirou a mão, ela estava saudável como antes. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas, se mesmo depois de ver os 2 sinais ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tirem um pouco de água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você se derramar se transformará em sangue quando tocar no chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse: e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você, e com sua boca estarei a seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu: por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que dizer. Eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Abrindo um parêntese de reflexão do capítulo 4. Moisés é apresentado singularmente mal preparado para a tarefa a que fora chamado a cumprir. Ele nos é apresentado não como uma escultura pronta, um modelo em qualidade de liderança que devemos seguir, mas como uma pedra bruta, extraído da mesma pedreira da qual nós fomos extraídos. E isso tudo suscita uma questão: por que a obra da salvação foi confiada a alguém assim? Ou melhor, por que foi confiada a uma pessoa como nós? Pode ser que este seja o ponto. A salvação é a ação de Deus, não nossa. A incompetência pode ser a qualificação essencial para que não tenhamos a arrogância de tomar para nós algo que não compreendemos e não controlamos. Nossa visão é limitada, nossos passos são apenas tentativas. E é assim que atravessamos o terreno da fé, com humildade, não com capacidade. Voltando à leitura, versículo 18, Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e disse: preciso voltar para os meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu: vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram.
Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença de Faraó, mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao Faraó: esta é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho, o meu filho mais velho. Eu disse a você: liberte meu filho para que ele me sirva, mas você recusou a libertá-lo. Por isso vou matar seu filho mais velho. Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra da pele que recobria o pênis do seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que por ordem dele iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram.